Sabe o que significa DPU? Defensoria da Putaria da União. Aí agora a DPU vai me processar. Processa. Isso aqui é uma ditadura. Manda brasa. A Folha de São Paulo deu hoje uma informação inacreditável. Defensoria vai à justiça para que Elon Musk pague R$1 bilhão. Quanto? 1 bi. Bi? Bi. Por atentar contra a democracia brasileira. A notícia diz: a Defensoria Pública da União ingressou na Justiça Federal da Primeira Região com pedido para que a rede social X, o antigo Twitter, seja condenada a pagar uma indenização de R$1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais. A ação coletiva estrutural sustenta que Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito brasileiro ao iniciar o descumprimento de decisões judiciais. O órgão justifica o valor bilionário, B de bola, para a indenização, afirmando que a quantia leva em conta, abre aspas, a imensa gravidade da ilicitude, fecha aspas, as consequências causadas por ela e também a riqueza dos réus, abre aspas, as declarações do proprietário da rede social X surgem em um momento delicado para o Brasil, que tenta apaziguar as tensões provocadas por setores da extrema-direita envolvidos na tentativa de golpe de Estado, fecha aspas, afirma a ação. Tem mais aspas. Essas palavras, portanto, representam uma afronta grave, não apenas ofendendo o país e o Estado democrático de direito estabelecido, mas também tentando desacreditar as instituições democráticas brasileiras, fecha aspas, continua. A ação ainda depende que as declarações feitas pelo bilionário devem ser avaliadas como um ato de extremo descompromisso para com as liberdades democráticas capazes de inflamar tensões sociais e de minar o que o órgão chama de processo de cura nacional. Além da indenização bilionária, a Defensoria da União demanda que uma série de medidas sejam determinadas à rede social, como a adoção de uma moderação em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e informação, a implementação de um sistema eficaz de cooperação com as autoridades judiciais e o estabelecimento de parcerias com organizações de checagem de fatos. O órgão também sugere, a Defensoria, a aplicação de uma multa no valor de R$500 mil a cada episódio de desobediência de decisões judiciais praticadas pela rede social. A ação é encabeçada pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos da DPU, a defensora, ou melhor, Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro é o nome dela, endossada pela ONG Educarpo e pelo Instituto de Fiscalização e Controle. Pavi? Foi movida por quem, Pitoli? Pela DPU? Eu vou contar para quem nos assiste aqui agora. Você está prestando atenção? Criança. Não vai vir para mim, não? Muito obrigado. Nem aqui o povo trabalha, presta atenção aqui. É lei do engano achar que alguém está prestando atenção. Mas você vai prestar. Sabe o que significa DPU? Defensoria da Putaria da União. É isso que significa a DPU. Defensoria da Putaria da União. Não, o Pavinato falou isso mesmo, não vou repetir. É Defensoria da Putaria da União. Aí agora a DPU vai me processar. Processa. Isso aqui é uma ditadura. Ditadura processa por qualquer coisa. Primeiro, ela chamou a gente de doente. Esta doente dessa procuradora. Que nós estamos num processo de cura nacional. Processo de cura, eu não sei, mas de curra, o que a gente está levando de curra da União,
É curra para todo lado. Então, se tem alguém doente aqui nesse processo de cura nacional, procuradora, Carolina Castanhola, é isso? Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro. É essa daí. Carolina, uma menina tão... Então, Carolina, vai procurar um psiquiatra. Você não está boa. Na defensoria da putaria, lá da União. Por quê? Chamou a gente de doente? Doente é você. Processo de cura. Ah, vai te catar. Aí depois ainda ela diz que as falas do Elon Musk, né, abalaram, pede danos morais à União. Porque ele manchou a reputação das virgens vestais do governo Pittoli. Daquele povo escorreito. Sabe, daquela alvura das virgens vestais romanas, exalando aquele perfume de fezes. Que deve ser isso. Que ela está imaginando o quê? O céu cheio de querubins, os ministérios cheios de querubins tocando arpinha, a Janja nua dando vinha na boca do Lula nu, vestido com um tulizinho de seda. E todo mundo lá em Brasília, telelém, telelém. Ah, faça-me o favor, minha senhora. Vai se tratar. Vai se tratar. E primeiro, vai estudar. E agora eu vou retomar uma coisa que eu trouxe na semana passada, Pittoli. O Conselho de Europa é composto por 46 países. O Conselho desses 46 países fez uma diretiva. O que é uma diretiva? É um conselho, é uma orientação para os seus 46 países membros. E só admite-se país democrático nesse conselho. País que não é democracia não entra. Não entra. Porque o Conselho de Europa, composto por 46 países democráticos, ele considera que uma grande corporação muito poderosa ou um governo de Estado processar um cidadão, não importa se ele é rico ou pobre, mas processar um indivíduo, isso é considerado uma SLAPP. Como tapa? SLAPP. Strategic Lawsuit Against Public Participation. Uma ação judicial estrategicamente promovida com a finalidade de impedir a participação pública. Então, quando uma grande corporação muito poderosa ou um governo, se uma corporação poderosa processa um cidadão comum, humilde, pela sua opinião, é SLAPP. Se um governo, porque o governo no Estado tem o chamado monopólio da força, monopólio da violência, de maneira que o poder vale mais do que dinheiro quando você está dentro de um Estado e está debaixo desse poder. Porque este poder pode tomar todo o seu dinheiro. Logo, quando é o caso de governos processando um cidadão, um grupo de cidadãos, ou uma empresa, em razão das suas opiniões, o Conselho de Europa está orientando o judiciário desses 46 países democráticos a descartarem essas ações e a tomarem medidas. Porque um governo tem meios de responder à altura. Ele não precisa processar. Não precisa processar.
Aí vai falar que o Lula agora não dorme à noite porque o Elon Musk falou que o Brasil não é uma democracia. Faça-me um favor, Carolina Castanhola. Ora, não dá uma de olho junto, não, filha. Porque se eu ouço do Conselho dos 46 países democráticos de que essa estratégia que está sendo usada pela doutora Carolina e essa ONG, ou seja, se essa movimentação do poder público, porque faz parte da União, ela visa a tentar suprimir a crítica de um cidadão, não importa se brasileiro ou estrangeiro, mas é um governo, ou uma empresa, porque é o governo, e porque nós não estamos falando de crime tributário, de corrupção, nós estamos falando de opinião. E liberdade de expressão é a liberdade para tratar de temas espinhosos. Liberdade de expressão é para tratar de temas controversos. Liberdade de expressão é para falar da lisura das eleições. Liberdade de expressão é para fazer debate sobre ciência, debate sobre política, debate sobre corrupção, debate sobre ditadura. Não é para ficar trocando receita de bolo, nem para ficar falando de moda. Não é para ficar falando, ai, que roupa bonita. Não é para criticar a cafonice da Janja, se bem que isso não se pode fazer mais. Pelo menos em alguns veículos vendidos. Não! A liberdade de expressão, ela não é só um direito, meus senhores. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião dentro de uma democracia representativa, e especialmente numa democracia representativa, quando nós nos despimos do nosso poder decisório e entregamos a representantes, resta-nos o poder de falar, de contestar, de opinar, de criticar. Então a liberdade de expressão e opinião numa democracia representativa não é só um direito, é um dever. Todo cidadão tem o dever de contestar. Todo cidadão tem o dever de questionar. Todo cidadão tem o dever de falar, isso me cheira a ditadura, isso me cheira a corrupção, isso me cheira a cafonice, isso me cheira a mentira. Não é um direito só, é um dever. E aí eu trago a minha parte polêmica daquela aula em Coimbra. Porque quando ele diz que essa diretiva do Conselho de Europa para 46 países democráticos, orientando aos países que adotem legislações, que orientem seus juízes a evitar esse tipo de ação, porque não tem que se pagar dano moral para um governo. Vão se catar. Já não estão cansados de estuprar o povo com imposto e não entregar nada em troca? Agora querem dano moral? Ah, vão chupar a rima. E tem o seguinte, aí é a minha parte da aula. E como o Conselho de Europa reagiria diante do caso de um país no qual as SLAPs são feitas pelo próprio judiciário? Quando esse tipo de ação judicial estratégica contra a participação pública, que é algo considerado antidemocrático pelo Conselho de Europa, é feito por um juiz do Supremo Tribunal Federal. Aí vem esta senhora do DPU, da Defensoria da Putaria da União, que ela moveu uma ação antidemocrática para pedir danos morais para a União por ter ferido a democracia. Democracia não é coisa, senhora. Volta para a faculdade, o imbecil.